Meu nome é Marcos Eduardo e você está em mais um Minutos com Deus. Uma pergunta para você: o que você faz quando Deus não age da maneira que você esperava? Eu estava aqui refletindo sobre o texto do caminho de Emaús. Jesus tinha morrido e dois discípulos estavam andando no caminho de Emaús, em direção a Emaús. E eles estavam muito tristes, eles estavam desanimados, estavam frustrados, porque eles esperavam que Jesus os libertasse Israel. Eles amavam Jesus. Aqui diz na palavra, no capítulo 24 de Lucas, no versículo 13 ao 16, naquele mesmo dia, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas eles não o reconheceram. Aqui eles estavam do lado de Jesus e eles não reconheceram Jesus. Eles caminhavam e falavam sobre a tristeza, sobre o que tinha acontecido, sobre a morte de Jesus. E eles estavam do lado de Jesus. Eles não tinham só sido crucificado Jesus, mas tinha sido morto os sonhos que eles tinham também, os sonhos de ver a cidade deles, o país, a nação que eles tinham, livre, liberta do Império Romano. O problema é que eles estavam tomando a direção errada. Em Atos 1:4, Jesus fala para eles esperar em Jerusalém, que era para os discípulos esperarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Porém, ali eles já perderam todos os ânimos, perderam a alegria e eles estavam indo para longe da promessa, para longe daquilo que Deus tinha prometido. E a dor faz isso com você. Às vezes a dor te leva para longe da promessa, para longe daquilo que Deus prometeu para você. O mais impressionante é que eles não reconheceram, eles estavam do lado de Jesus, eles não reconheceram. Apesar de não reconhecer, diz que o coração deles ficava cheio de alegria quando ouvia Jesus falar. E Jesus falou sobre as promessas. Vocês não sabem que era assim que deveria acontecer? Jesus começou a falar dos profetas e de como que tudo estava correto, na verdade não estava diferente da maneira como que deveria ser. E então diz que eles chegaram num determinado local e Jesus fez como que se fosse para longe, mas eles falaram assim: não, fique conosco, mas um pouco já está noite. Aí Jesus senta e no partir do pão, Jesus agradece, toma o pão, divide e agradece a Deus. E aí eles reconhecem que aquele lá que estava do lado dele o tempo todo era Jesus. E ali os olhos deles se abrem e Jesus desaparece. Eles saem correndo de volta para Jerusalém para avisar a todos que Jesus estava vivo. Às vezes Jesus está do seu lado e você não está percebendo, mas Ele está do seu lado. Você está se lamentando e para o próprio Deus, sem saber que Ele está do seu lado. Mas Ele tem a promessa. Se você está frustrado, os planos do Senhor ainda não se concretizaram, porque eu sei que você vai vencer toda a sua dificuldade. Não chegou no fim. Deus vai abrir os seus olhos, você vai voltar correndo para o lugar que você não deveria ter saído, que é o lugar do centro da vontade de Deus. Eu gostaria de orar por você nesse dia. Deus abençoe que está me ouvindo, Senhor, essa pessoa, se ela está frustrada pelos caminhos que tomaram na vida. Às vezes uma decepção, às vezes uma tristeza, algo não saiu da maneira com que ele esperava. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor possa abrir os olhos dele e trazer ele de volta para o propósito, para o centro da vontade do Senhor, e ele estar contigo e ser revestido de poder e seguir os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.